Boa noite, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa quarta-feira no culto Vitória pela Oração para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Claro que a minha vontade era estar bem perto de vocês, estar cultuando junto com vocês presencialmente, mas devido a essa pandemia estamos cultuando de forma online, um pouco distante, mas estamos aqui cultuando e adorando ao Senhor mesmo de forma virtual. Então nesse exato momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lar para que possamos orar ao Senhor, pedindo Ele para que possa conduzir todo esse culto que é para a glória e o louvor do nome dEle. Oremos. Pai, graça te damos, Senhor, por quem Tu és, um Deus grande, um Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, a terra está cheia da Tua glória. Por isso, Senhor, essa noite queremos exaltar o Teu nome, adorar o Teu nome, levar a Ti, Senhor, as nossas orações, a Ti, Senhor, o nosso louvor, porque digno é o Senhor de ser louvado, digno é o Senhor de ser adorado, Pai. Estamos, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, porque queremos também ouvir a Tua voz. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração. É o que te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 26, dos versículos 36 a 46, vai ser projetado também na nova versão da linguagem de hoje. Leamos. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Senta-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Chegou a hora de nós vigiarmos e orarmos. Orarmos a cada dia, intensificarmos nossas orações. Orações pelos nossos amigos, pela nossa família, por nossa vida, por tudo que está acontecendo no Brasil. E devemos vigiar a cada dia. Você está orando? Você está vigiando? Nesse instante, teremos uma participação musical com a família Aguiar na música Poder da Oração. Nós cremos que a oração tem muito poder. Nós cremos que só com ela conseguiremos vencer tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que está acontecendo. Então esse cântico, reflita nele e aumente a sua oração cada vez mais, crendo que o Senhor tudo pode quando colocamos diante dele e entregamos as nossas orações a ele. Louvamos com a família Aguiar. Eu creio no
pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu também creio no poder da oração. E crendo no poder da oração, chegou o momento que todas as quarta-feiras nós temos, que é o momento que temos em oração, em comunhão, orando com o nosso próximo, com o nosso companheiro de lado. E agora não é diferente. Terá um momento a dois com Deus, a três. Se nesse momento você está sozinho em casa, também faça esse momento a sós com Deus. Ore um pelos outros. Entregue os seus problemas, os seus pedidos nas mãos do Senhor, porque Ele tudo pode. Oremos. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Pai, nessa noite queremos entregar cada pedido que foi feito aqui em Tuas mãos. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada um, Deus, tem enfrentado. Pai, eu te entrego cada pedido, Deus, e te pedimos, Deus, que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Tem pessoas que pediram por cura, Senhor, clamando por cura nessa noite, Pai, que a Tua cura possa alcançá-los.
Pai, pessoas que precisam ser libertas, Pai, que a Tua libertação, Senhor, possa alcançá-los. Pai, que casamentos venham a ser restaurados essa noite. Que pessoas, Senhor, possam ter um verdadeiro encontro contigo, Deus. Por isso te pedimos, Deus, venha com cada pedido, seja com cada família, com cada pessoa aqui representada, Deus. Consagramos todos a Ti e cada pedido a Ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos tudo. Amém. A palavra de Deus diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Algumas versões dizem que Ele ama aquele que contribui com alegria. Esse é um momento de fidelidade que eu chamo também de momento de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem nos dado. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. E como eu faço esse momento de gratidão e fidelidade a Ele? É entregando a Ele os meus dízimos e as minhas ofertas. Você que nos visita, aqui vai aparecer a conta, as duas contas, a Caixa Econômica e o Banco Itaú, que você pode fazer a sua oferta. Você que é membro da Central de Bom Sucesso e não tem a possibilidade de fazer a transferência digital, pode entrar em contato com um dos nossos diáconos que eles passarão na sua casa para recolher. Mas esse momento é de alegrar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Esse momento é o momento de contribuirmos para a casa dele. Esse valor é para o sustento da obra de Deus, é para o sustento da casa de Deus e também temos usado para abençoar a vida de alguns irmãos nesse momento de pandemia. Então não fique sem ofertar, faça o seu dízimo, faça a sua oferta e lembre-se que o Senhor, Ele é fiel e Ele tem nos abençoado a cada dia. Feche seus olhos que eu quero orar pelos seus dízimos e suas ofertas. Pai, louvamos a Deus por quem Tu és. Engrandecemos, Pai, o Teu santo nome. Nesse instante, Pai, eu quero depositar, Pai, em Teu altar cada dízimo, cada oferta, Pai, que foi entregue a Ti. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, Pai, o que cada um tem passado, mas eu peço, Pai, que as Suas bênçãos, Senhor, seja sobre a vida de cada um, Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que estão desempregadas, Pai, eu peço que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Deus, para que essas pessoas também, Senhor, tenham o prazer de ofertar, o prazer, Deus, de dizimar e contribuir, Senhor, com a Tua casa. Então, Pai, eu te peço, Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo esse culto, Deus. Que cada pessoa, Senhor, possa ter o prazer, a cada dia mais, de alegrar, Senhor, em ser fiel a Ti. Muito obrigado por quem Tu és. Adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Estamos aqui mais uma quarta-feira, no mês da família, no culto Vitória pela Oração. Estamos hoje louvando aqui em família. E que você possa, da onde você estiver vendo esse culto agora, através da tela, né, que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor junto com a gente. Reúna a sua família, chame o seu esposo, sua esposa, seus filhos e louve a Deus junto com a gente. Enquanto a gente está aqui, né, prestando o nosso culto ao Senhor, eu creio que você conhece alguém, ou já ouviu falar, ou até mesmo vê pelos jornais, que esteja enfermo agora, ou que está numa cama, num leito de hospital, ou que está até mesmo em casa, e que durante essa música você possa mentalizar o nome de quem você conhece, o nome do seu familiar, do seu amigo, e que você possa cantar com fé essa música, declarando a cura sobre a vida dessa pessoa. Nada é impossível para o nosso Deus, como diz a música. Então cante com fé, cante e mentalize o nome dela. Eu creio que Deus ele é soberano. Ele realiza o impossível até mais do que imaginamos ou pensamos. Então cante conosco e declare a cura sobre essa pessoa.
palavra de Deus em Deuteronômio 32, versículo 4, diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Já cantamos hoje sobre o poder da oração, cantamos sobre cura, que nada é impossível para o nosso Deus, e agora a gente vai cantar sobre a fidelidade do Senhor. Oramos, declaramos cura sobre aqueles que estão enfermos, e agora a gente vai agradecer a Deus através dessa canção, porque Ele é fiel e a fidelidade dele dura para sempre. Deus, Ele tem sido fiel conosco durante esse caos que estamos vivendo. Eu creio que Ele tem protegido a minha família, Ele tem protegido a sua família, Ele tem protegido os nossos. Deus, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja. E mesmo que a gente não entenda às vezes, algumas coisas acontecem, mas Deus é fiel. Então, aproveite essa canção para agradecer a Deus. Agradeça, porque Ele tem sido fiel, Ele não tem deixado nada te faltar, eu tenho certeza disso. Então cante conosco essa canção e agradeça a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és.
paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. Esse é um provérbio que está lá no provérbio 17, versículo 13, e que fala de uma forma muito clara para os dias que nós temos vivido hoje. Quando eu olho para o contexto, a quarentena que temos vivido, tem de alguma forma sido, por um lado, benéfico para nos proporcionar tempo e nos dar aquilo que nós não tínhamos, né, que era o tempo, porque a nossa demanda, na nossa correria do nosso dia a dia, havia grande dificuldade de estarmos em família. Muitas famílias reclamavam isso por falta de tempo. Mas, por outro lado, né, a tecnologia ela nos proporciona a possibilidade do trabalho em casa. E eu digo que eu, principalmente, tenho trabalhado 3 vezes mais, né, em casa do que se estivesse fora. Até porque, nesse deslocamento na cidade do Rio de Janeiro, de alguma forma, né, parece estranho, mas a gente descansa, ou sentado no ônibus, mesmo que em pé, até para a nossa mente, a gente está descansando, não é? E dirigindo, deslocando de um lado para o outro. E em casa você fica quase que todo o tempo. Se não houver um controle, e eu tenho dito isso a algumas famílias, né? Algumas pessoas, até mesmo eu caio nesse erro, de a gente não controlar o nosso tempo, o nosso cronograma de trabalho no home office. Você fica desde a hora que você acorda até 10, 11 horas da noite, e existe aqueles ainda que entram à madrugada na internet, nas redes sociais, e o que poderia se tornar uma boa coisa se torna uma coisa ruim. Por outro lado, nós experimentamos um outro fenômeno. Que fenômeno é esse? É um fenômeno justamente do convívio, e o que tem causado esse convívio ao ponto de algumas famílias começarem a descobrir que eles têm dificuldades em seus relacionamentos. E estar muito tempo junto começa a causar atritos, começa a causar discussões, começa a causar ofensas, começa a causar dificuldade no entendimento. E nesse mês, é o mês da família, temos abordado o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. Domingo passado eu iniciei falando um pouco sobre essa questão do amor dentro do lar, e é tão importante, a ausência dele tem sido um grande problema nas famílias, né? É uma fraqueza que precisa ser trabalhada para que então a ausência do amor se torne a vivência do amor, para alcançar as oportunidades que a família tem de ser canal de graça uns para com os outros e para com o mundo. Mas quando eu olho esse texto, né, e aqui não vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje, mas ele vai nos dizer justamente o que tem não afastado o mal da casa, mas trazido o mal para casa, quando as pessoas querem pagar, né, o mal com o mal, né? Ou seja, as pessoas não querem entender, eu tendo uma palavra dura, recebendo uma palavra dura, eu então proferir uma palavra boa para abrandar aquela palavra dura, para quebrar aquele mal. E pensando, né, e refletindo nesse texto de Provérbios, lendo ele inclusive hoje, quando eu estive meditando mais cedo nesse provérbio, Deus colocou no meu coração o texto de Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24, que eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto, que fala sobre algo que faz tanta falta dentro dos lares. E por isso eu queria que você estivesse bastante atento comigo hoje nesta palavra que Deus tem a aplicar aos nossos corações. E diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha que texto maravilhoso do Senhor Jesus ensinando no Sermão do Monte a importância do perdão. E eu queria refletir nesse tema, pensando no momento onde nossos lares hoje acabam se tornando conflitantes, belicosos, quando há tanta intriga, há tanto desentendimento, há tantas palavras duras sendo proferidas por falta de sabedoria e por falta de trabalhar essa relação. Eu digo que o que pode resolver esses problemas está aqui, o que o Senhor está dizendo, que é o perdão. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai, aplica essa tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que neste culto, nesta noite, cada vida aqui reflita sobre a importância deste tema em nossos corações. Que essa atitude, Pai, essa experiência, essa vivência do perdão possa fazer a diferença na vida das pessoas e em seus relacionamentos, seja em casa ou fora dele. Fala, ó Pai, em cada coração, nesta noite, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Nós reconhecemos que a semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir da reconciliação. É o que eu sempre chamo de, essa reconciliação vertical, o nosso relacionamento, um homem com Deus, e a linha horizontal, aquele relacionamento do homem para com o próximo, ou seja, a relação entre os homens. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus, nessa relação vertical, deve ser praticada com os nossos semelhantes nessa linha horizontal. E por isso a primeira coisa que eu olho nesse texto de Cristo, que podemos aplicar isso no nosso relacionamento, em nossa família, no nosso dia a dia, é que quem não perdoa não é perdoado. Lembre-se que a tangência dessas duas linhas entre a vertical e a horizontal, elas se interferem. Ou seja, o perdão ou a falta do perdão faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal, essa relação com o outro, determina se a vertical, ou seja, a minha relação com Deus, vai permanecer na minha vida ou não. É muito importante que a gente entenda isso. Quando eu olho na palavra de Deus, é claro o fato de se nós não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não nos perdoará. A palavra de Deus ela é tão clara e tão simples assim. E Jesus, no ensino da oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6, nos versos 14 e 15, ele vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deu para entender esta ligação da relação com Deus e a sua relação com o próximo. A sua relação com o outro interfere na sua relação com Deus. Deus ele tem dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos. E ele espera que usemos do mesmo sentimento, desse mesmo espírito misericordioso para com quem nos ofende. Está na palavra, queridos. Se fluirmos com o Pai Celestial, no mesmo Espírito perdoador, nós permaneceremos nessa reconciliação alcançada em Cristo Jesus. Então, se nós negarmos a perdoar, se você não aceita liberar o perdão, ou tanto receber o perdão e liberar o perdão, você vai interromper o fluxo da graça de Deus em sua vida. E a sua reconciliação vertical, ela é comprometida pela ausência dessa relação, desse perdão, desse exercício na sua relação horizontal. E Cristo ele vai nos advertir também, com clareza sobre isso em uma de suas parábolas,
E ele vai falar isso num contexto em que envolvia o perdão, que é a parábola do servo incompassivo. Lá em Mateus, se você quiser olhar depois, no capítulo 18, versos 23 a 35. E ao olhar o significado dessa ilustração dada por Cristo, é uma ilustração muito forte. Temos um rei e dois tipos de devedores. Né? Assim o Senhor ilustra essa parábola. Ela ilustra o reino de Deus. Então a figura do rei aqui é a figura do próprio Deus. E o primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto que a do segundo, né, estava ao seu alcance. Não há como comparar a dívida de cada um. 10.000 talentos, eu poderia dizer hoje, equivalente a 200 mil, olha, 200, não são 200 mil reais, são 200 mil dias de trabalho. Você já imaginou isso? Quanto os 100 denários do outro servo era equivalente a 100 dias de trabalho. Olha só a disparidade. 200 mil dias de trabalho era a dívida de um. 100 dias, apenas 100 dias de trabalho era a dívida do outro. Então essa diferença vai revelar, né, a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus. E que por ser impagável, estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, Deus na sua bondade, Deus na sua misericórdia, Ele nos perdoou. Portanto, Ele espera que nós façamos a mesma coisa. O que Deus espera de nós é a mesma atitude. O cristão que foi perdoado pelos seus pecados e se recusa a perdoar um irmão, um seu conservo no Evangelho ou uma outra pessoa, terá o seu perdão revogado. Olha, isso aqui é uma coisa muito séria. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse texto. Quando o pastor, às vezes, ele é muito enfático em falar algumas coisas, as pessoas, às vezes, não entendem isso. Mas aqui é um texto muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente, elas não são dadas perto das nossas ofensas, que o Pai Celestial, ele deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é de que se nós podemos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. E aí, quando eu faço essa aplicação ao lar, eu gosto sempre de dizer, né? Quanto mais aquela pessoa em quem você escolheu amar, aquela pessoa que convive com você, que todos os defeitos e falhas e dificuldades, todos nós somos falhos, e essa pessoa às vezes até apresenta mais falhas do que antigamente, né? E nesse momento, nessa situação, você vai nutrindo esse sentimento dentro do seu coração e isso você deixa de cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Você deixa de viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Você interfere na sua relação com Deus. Isso que nós estamos falando aqui é uma coisa muito séria. Então para refletir sobre isso. Quando você deixa de perdoar alguém, você está anulando o perdão sobre você. Gente, aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com vivência, queridos. Eu tenho batido sempre nessa tecla aqui. Isso tem a ver com postura de vida, naquilo que você crê. Porque quando você não crê nisso, quando você não crê em Deus, você não vai ouvir, você não vai obedecer. Porque de alguma forma a sua fé, a sua crença, ela está sendo colocada em xeque-mate. Porque quando eu acredito de verdade, eu vivencio aquilo de verdade na minha vida. E eu passo a adotar aquela postura, aquela filosofia de vida como uma regra para a minha vida. Eu vou ter aquilo para mim, eu vou andar segundo aquilo que Deus quer que eu faça. Porque eu acredito naquela verdade. Ah, pastor, mas é tão difícil perdoar, mas pensa naquilo que Deus fez por você. Foi fácil? Foi fácil o Senhor se fazer homem de novo e ir à cruz no seu lugar? Ele, sendo Deus, podia fazer tudo de novo? Você acha isso fácil? Então, se para você perdoar é difícil, pensa no que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Pensa no que Deus fez por você. Mas uma outra coisa que eu queria pensar com vocês aqui é que falta de perdão é uma prisão. Gente, isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Quem não perdoa está preso.
Reflete sobre isso aí. Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui, vai refletindo sobre isso aí. Quem não perdoa está preso. E aí vai lá em Mateus 18:34 e vê o que está escrito. Ele vai dizer assim: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo, queridos, aqui no texto bíblico, significa aquele que é o torturador. Sabe aquele carrasco, o torturador, né? Lá do tempo medieval. Mas isso aqui já existia desde a época de Jesus. E ele usa essa alegoria, ele usa essa ilustração. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. Queridos, a prática do ministério me revela, vivendo o meu ministério pastoral, que o que Jesus falou em figura nessa parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios, eles amarram a vida daqueles que retêm o perdão, queridos. É uma realidade. Quando você não libera perdão, esse sentimento que está dentro do seu coração é uma brecha, é uma porta, é uma oportunidade para o inimigo cirandar na sua vida e te desestruturar. Torturas aplicadas são as mais diversas. Quantas pessoas que estão aí remoendo esse sentimento dentro do seu coração, vivendo angústia e depressão, enfermidades várias, debilidades físicas. Quantas coisas eu poderia dizer que eu chamo de psicossomáticas. Muita gente tem sofrido a falta de perdão. Eu tenho falado sempre isso nos cultos, nas mensagens, quando eu toco nesse assunto. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que o ressentimento seria o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, mas esperando que quem te magoou venha morrer. Pensou nessa ilustração? Você tem um veneno, você toma cada dia, toma um golinho e fala assim, vou matar fulano, né? Ele vai ver, né? E toma um pouquinho de veneno, é assim mesmo. Quando essa pessoa usou essa ilustração, eu falei, rapaz, sabe o que faz sentido? Porque a falta do perdão, ela produz um dano maior em quem está ferindo do que naquele que feriu. Por isso sempre eu digo a quem precisa perdoar, eu falo sempre, já não basta o primeiro sofrimento. Por que você vai acrescentar um outro maior, que nós chamamos de mágoa? Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Não, é um ledo engano, você está enganado. Eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido, naquele que foi machucado por palavras, por atitudes, por ações. Sem perdão não há cura. Guarda isso no seu coração. Sem perdão não há cura para o seu lar. Sem perdão não há cura para a sua família. Sem perdão não há cura para os seus relacionamentos. Sem perdão, acima de tudo, não há cura para a sua vida, querido. A doença interior, ela só se complica, e a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física da pessoa ressentida, ela é seriamente afetada, porque como eu disse aqui, ela não só afeta a sua relação com o próximo, mas ela afeta a sua relação com Deus e ela afeta muito a sua relação consigo mesmo. Em uma outra porção das Escrituras, onde o contexto dos versículos anteriores é o perdão, a gente vê o Senhor Jesus advertindo do mesmo perigo, lá mesmo, em Mateus 5, 25, 26. Entre em acordo, sem demora com o teu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Não sei exatamente como é essa prisão, mas eu sei que Cristo não estava brincando quando ele falou dela. A falta do perdão me prende, me aprisiona, e pode prender, pode aprisionar a vida de mais alguém. Isso é um fato comprovado, queridos.
Eu tenho observado quando cônjuges, eles brigam e não exercitam perdão, os seus filhos são atingidos, a sua família é atingida. Nós já falamos aqui, né? Famílias fortes, igreja forte, a igreja é atingida, a sociedade é atingida. Eu tenho presenciado gente que teve presa por tantos anos e ao decidir perdoar, foi imediatamente livre. Uma vez eu acompanhei um caso de duas irmãs que não se falavam há anos. Estavam ali adoecidas, o semblante delas era um semblante doído, sabe aquele semblante, se olhar para a pessoa, via uma pessoa sofrida, uma pessoa amarga. Eu pude ver uma reconciliação onde as duas se abraçaram e ali lágrimas desciam dos seus rostos e o semblante impressionante. Parece até que elas foram nessas clínicas, né, onde faz então todo aquele trabalho que sai uma outra pessoa, você fica espantado. Foi o que aconteceu ali. E isso também pode acontecer com você. Basta você perdoar. Um outro exemplo, né, que a gente precisa entender é justamente seguir o exemplo divino. Né? Chega a ser redundante. Qual é o exemplo? É seguir o exemplo maior, o exemplo divino. Como que deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada. Gente, isso aqui é muito importante. Refletir sobre isso aqui é profundo, porque a resposta é não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. O que diz lá em Efésios 4,32? Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, sejam uns para com os outros bons, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, qual é o nosso parâmetro? Qual é a nossa referência? A gente já falou aqui no primeiro ponto. O texto bíblico diz que o nosso perdão e reconciliação horizontal deve seguir o exemplo daquele vertical, né? Daquele que Deus, em Jesus Cristo, praticou para conosco. Então basta a gente perguntar, nós, eu, você, fizemos por merecer o perdão de Deus? Reflete sobre isso aí. Você pode dizer assim, eu sou merecedor do perdão de Deus. Eu digo que não, eu não. E com certeza a resposta mais sensata sua é não, porque nós não somos merecedores. A própria palavra, Paulo vai dizer isso. Então, nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. Gente, esse é o grande equívoco que a gente tem vivido hoje. Porque tem gente que acha assim, eu só perdoo se ele merecer, eu só perdoo se ela merecer, se passar a andar dentro do padrão que eu estou estabelecendo, se mudar a regra, né, da sua postura, das suas atitudes. Querido, o perdão, ele é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. Guarda isso no seu coração. O apóstolo Paulo falando aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão, ele vai fluir dessa benignidade do nosso coração, não por haver ou não a benignidade no ofensor, se ele vai ser bom ou ruim, se a sua atitude vai mudar ou não. Jesus disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu devo procurá-lo para tentar reconciliação, não é isso? Se alguém tem alguma coisa contra mim, mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, eu tenho que ter a iniciativa, eu tenho que tentar. Deus ofereceu perdão gratuito, é a graça, por isso que nós falamos, é a graça de Deus, foi de graça a todos, independentemente de qualquer comportamento. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial. Então, quando nós falamos de perdão, o exemplo está aí. E para concluir, queridos, aqui, uma outra coisa que precisamos entender, o diabo é quem leva a vantagem nisso. Já falamos que é uma prisão espiritual ocasionada por reter a prisão. E em questões espirituais isso é uma coisa muito séria, em que demônios se aproveitam dessa situação. O texto bíblico fala sobre isso. Agora queremos examinar um outro texto bíblico que nos mostra nitidamente que a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Olha lá,
Em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu o perdoo. Porque de fato o que tem perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Gente, o apóstolo Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás, o adversário das nossas almas. Quando você guarda essa mágoa no seu coração, quando você não libera o perdão em seu coração, saiba que você está abrindo uma porta para o inimigo das nossas almas. Disse ainda, que não ignorava as maquinações do maligno. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, que justamente por saber como o diabo age na falta do perdão, é que ele não poderia deixar de perdoar. A gente precisa entender, queridos, que Deus não será engrandecido na falta do perdão. De que o ofendido, ele não lucra nada por eu não perdoá-lo, não tem privilégio nisso. Como eu já disse aqui, quem é o mais prejudicado sou eu. Que até mesmo o ofensor, ele pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com isso é o diabo, é o inimigo das nossas vidas. Pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. E é por isso que eu digo, como Satanás está se aproveitando, e a intenção dele é destruir as famílias, é enfraquecer as famílias, porque ele sabe que isso há de enfraquecer a igreja e enfraquecer a sociedade. Hoje nós temos vivido essa realidade de uma sociedade enfraquecida, porque foi deixado que o inimigo lançasse essas setas. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, está lá em Efésios 4, 27. Que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, como disse Pedro lá em 1 Pedro 5, 8. Mas quando nos recusamos a perdoar, nós estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos. Por isso, queridos, esposos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, sogros, sogra, genro, nora, cunhado, pense nisso. Reflita sobre isso, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas. Eu sei que não é algo tão fácil de se fazer. É tão difícil a gente ter que engolir o nosso orgulho. É tão difícil a gente ter que repensar a nossa postura. Entretanto, queridos, perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé, como eu tenho dito aqui. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, não é por se a pessoa ela reconheceu o erro dela, se fez a coisa certa ou não, né? Logo eu não tenho motivação nenhuma em minhas emoções a perdoar. Se for assim, eu não me alegro por ter sido lesado, mas eu libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão ele não flui espontaneamente, deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim, em sua ordem de perdoar. As consequências da falta do perdão também devem ser lembradas, queridos, para dar mais munição à razão do que emoção. Lembre-se, se eu não perdoo, eu estou sendo que vai sair perdendo mais ainda nessa situação. Se eu não perdoo, eu estou cortando as minhas relações com Deus. Se eu não perdoo, eu estou sendo um canal de Satanás para a destruição da minha família e do contexto onde eu estou inserido. Nós temos que ser instrumentos de graça. Nós temos batido sempre nesse ponto de que precisamos ser agentes de transformação aonde nós vivemos. Agente de transformação no Complexo da Maré. Você precisa começar a ser agente de transformação dentro da sua casa. Como você vai ser agente de transformação na sua comunidade onde você vive, se dentro da sua casa você não é agente de transformação? É necessário, queridos, crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar.
Guarde isso no seu coração. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer. Ele há de nos dispensar a sua graça no momento em que nós tivermos um momento de perdão. Eu conheço tanta gente que está aprisionada com isso, que não conseguiu liberar perdão. Você que está me assistindo agora, você sabe que de repente a sua sogra, sua cunhada, alguém da sua família, seus pais, seu esposo, alguém lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida, uma palavra que feriu o seu coração, e você está permitindo que isso tenha efeito sobre a sua vida. Você não fala mais com essas pessoas, você não quer nem mais ver essas pessoas te machucam só de você lembrar nelas. Você está agarrado a esse sentimento e isso está te destruindo, acima de tudo, destruindo a sua relação com Deus. Por isso é momento de você mudar, é momento de você refletir. E você refletir que inclusive você está adoecendo. Gente, a quantidade de pessoas que estão doentes emocionalmente porque elas não conseguem liberar o perdão. E muitas vezes o perdão precisa ser renovado. Porque depois que você declara alguém perdoado, vê se não é assim, se já aconteceu isso com você. O diabo, que não quer perder o seu domínio sobre a sua vida, porque isso aqui é o gancho, não é? É o que a gente vê o Paulo falando sobre o aguilhão. É esse gancho, esse aguilhão. É esse lugar onde ele te aprisiona, ele te fisga. E ele não quer que isso seja solto, que você seja liberto. Então ele vai tentar renovar essa ferida. Sabe como, né? Até a gente vê em Provérbios. Eu li o Provérbio 17:13, no Provérbio 17:9 vai falar justamente sobre isso. E às vezes, né, sobre encobrir a questão, né, tem que renovar isso. É preciso que você tome uma decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Porque cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente o seu perdão. E o diabo vai sempre fazer com que aquela pessoa venha, fale alguma coisa para você, que ela intente novamente naquela mesma atitude de ferir o seu coração. Mas, querido, quando nós exercemos o amor, uma hora aquilo vai ser destruído e derrotado por Deus, porque Ele sabe que a minha postura está sendo fiel diante dEle, em liberar e não ter mais nada no meu coração. E outra, você sabia? Chega uma hora que o inimigo ele cansa, que ele fala assim, não tem jeito, essa vida aí. Você já olhou no texto bíblico que depois Jó foi tentado de novo? Não, quando acaba aquele momento de tentação, em prova acaba, porque o inimigo sabia que Jó era um homem fiel, reto e temente a Deus. Ele tentou de um lado, de outro. Quando ele comprovou que Jó realmente era aquilo que Deus estava falando para ele, um homem fiel, temente, que não iria cair, ele parou. Eu não sei se você já viu, né, pessoas na empresa que às vezes ficam brincando, né? Pessoas da família mesmo, tem aquele que começa a brincar. As pessoas brincam mais com aquela pessoa que fica se irritando. Agora aquela pessoa, eu lembro que eu trabalhava na empresa, que as pessoas vinham fazer brincadeira comigo e eu nem aí para eles. Pronto, eles pararam. Porque eles viram que não ia adiantar de nada, que aquilo não me ofendia. Eu não ficava ofendido com aquele tipo de brincadeira. E aí eles pararam de brincar comigo. Uma vez até um amigo falou assim, cara, por que você... Porque eles não brincam contigo, só fica em cima de mim, me enchendo a paciência, e eles não enchem a sua paciência. Eu falei, porque, cara, eu não esquenta a cabeça. Então eles viram que não tem graça. Quando o inimigo sente que não adianta mais, queridos, as tentações nessa área vão parar. Basta você reagir com amor. Guarde isso no seu coração. Lute contra a mágoa. E além disso, Jesus vai dizer em Mateus 11:38, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Você está sentindo pesada essa carga? Está difícil? Está complicado? Lance sobre o Senhor. Ele quer cuidar de você. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, Pai. Tantas pessoas estão ouvindo essa palavra agora, ó Deus, uma palavra que eu tenho certeza que está encontrando, ó Pai, um lugar dentro deste coração. Tem tanta gente que carrega tanto tempo uma mágoa, não consegue perdoar, ó Deus, uma atitude que o seu pai, que sua mãe tomou contra eles, uma palavra dura que uma sogra, que um sogro, que um cunhado, que uma cunhada, que um irmão, uma irmã, com alguém da família que feriu tanto o coração dessas pessoas que elas não conseguem nem pensar nessas pessoas. Ó Deus,
Ó Pai, faça com que essas pessoas entendam, ó Deus, que não é essa postura, porque isso é prejudicial, nos faz mal. Que haja, ó Pai, a liberação de perdão, que nesta noite seja um milagre do perdão ocorrendo em cada lar, em cada casa, onde esse culto está acontecendo agora, e tenhamos a alegria de ver lares sendo restaurados, ó Pai, pelo poder do amor que é dado pelo Senhor. Guarda, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos e continua a falar em cada coração. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. E aqui nesse final a gente sempre tem aquele momento de oração com propósito. Encerraremos o nosso culto com oração com propósito. Se você tem aí o seu pedido, essa é a oportunidade. Você que está chegando hoje aqui no nosso culto, lembra que a gente ora durante 4 quartas-feiras, ou seja, durante um mês, 4 semanas, um mês, nós oramos por um pedido. Você tem um propósito de orar sempre, apresentar sempre aquele pedido aqui na quarta-feira, no nosso culto Vitória pela Oração. E eu vou orar por esse seu pedido durante 4 quartas-feiras, ok? Então, você que já está na segunda semana, na terceira, ou você que está fechando esse ciclo, fechando essa oração com propósito, eu quero orar pela sua vida também, ok? Então faremos isso, só lembrando vocês que nesta semana, nós temos esse trabalho da família, de você juntar aí a sua família, se você não fez isso ainda. Eu vi um pai fazendo uma coisa extraordinária essa semana, ele fabricando junto com seus filhos o brinquedo, e os filhos ali olhando com aqueles olhinhos brilhando. Eu até disse para o pai, olha, você não tem noção o quanto isso estimula os neurônios dos seus filhos. Você está causando um bem para um crescimento, para o desenvolvimento cognitivo, para essas crianças. É tão lindo isso. Então, vai lá, fabrica um brinquedo de tabuleiro, ou você mesmo lá, pega lá um brinquedo, mas não deixe de ter o seu momento de distração, de descontração, esse momento de lazer com a sua família. Chama pai, mãe, vovô, titia, quem tiver em casa, senta ali, mas quem tiver na sua casa, tá, gente? Não é para trazer gente de fora, não. Por favor, #fica em casa. E você, então, reúna aquelas pessoas que estão dentro de casa, faça esse momento, é um desafio da família desse mês, dessa semana. E não esquecendo de entrar nas nossas redes sociais, mande esse nosso link do culto para muitas pessoas. Eu tenho dito isso aqui, que é o seu trabalho missionário, para que as pessoas tenham acesso a essas mensagens, a essa palavra. Então não deixe de compartilhar este momento com as pessoas, com seus amigos, com a sua lista aí do WhatsApp. E também eu queria que você fosse lá, se inscrever, se ainda não se inscreveu, na página do YouTube. Então vem aqui, se você está vendo pelo YouTube, vai lá, curte, dá o seu joinha e também convide outras pessoas para se inscreverem. Nós ainda não chegamos a 400, eu queria chegar a 1000. Eu estava pensando com a quantidade de membros que nós temos, se cada membro da igreja pedir 3 pessoas para poder se inscreverem no nosso canal do YouTube, a gente vai alcançar fácil. Agora depende do esforço de vocês. Compartilha aí na sua lista de transmissão do WhatsApp para os seus amigos. Olha, curta lá a página da nossa igreja, se inscreva na página da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Tá certo, gente? Também curta os vídeos do nosso Instagram, vai lá no Facebook da igreja também, curte lá, É muito importante vocês interagirem aí nessa questão aí das nossas redes sociais. E após o culto nós teremos a nossa live, tá? O endereço está aqui, muita gente já sabe qual é o endereço, mas chega junto lá, vai ser muito importante esse momento final nosso, dessa interação, onde a gente ora, onde a gente bate um papo, onde a gente conversa, tá bom? Vamos orar então? Feche os seus olhos. Pai Santo, gratos somos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco. O Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso, tem suprido as nossas faltas, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos aqueles também que estão vivendo momentos difíceis. Ó Pai, quantos que estão, ó Pai, sem ter o seu sustento, ganhar os seus recursos. Mas nós queremos que Tu és um Deus provedor, Pai. Guarda cada uma dessas famílias. Obrigado, ó Deus, porque de alguma forma nós temos o nosso CAD, nós temos, ó Pai, a nossa igreja. E eu louvo a Ti pela vida da Vivi, da equipe CAD, ó Pai, Maré, que tem sido, ó Pai, bênção. Outras organizações ali aqui no Complexo da Maré, que tem, ó Deus, sido canal do Senhor para abençoar famílias que precisam tanto de um alimento neste momento tão difícil.
Ó Pai, que o Senhor nos dê a alegria de ver passarmos por esse momento. Eu creio, Pai, isso vai passar. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, que em breve nós estaremos, ó Pai, nos reerguendo diante de toda essa luta. E agora, ó Pai, nós entregamos esses pedidos aqui apresentados, essas orações com propósito. Cada propósito apresentado diante do Senhor. Toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Cobre-os com a Tua graça. É no precioso nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Esse texto nós temos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30 e o verso 31. Queridos e queridas irmãs, amigos que estão conosco durante essa quarentena, todos estão observando a evolução da pandemia em nosso país. E de forma mais visível aqui na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no Complexo da Maré. Infelizmente, temos vivido dias muito difíceis e as próximas semanas duras para todos nós. Mas, queridos, eu queria dizer a cada um de vocês nesse momento: fiquem firmes e constantes, confiantes no cuidado do nosso Deus. As notícias sobre pessoas enfermas têm inundado as nossas redes sociais e têm causado um temor e ansiedade no coração de muita gente. Eu tenho observado isso. Iniciamos aqui recitando o texto que fala sobre o amor, porque nunca foi tão necessário amar e cuidar como nesses dias. E é justamente sobre essas ações de amor e essas ações de cuidado que eu quero conversar com vocês agora, algo muito importante. No dia 14 de março, nós tomamos imediatamente uma decisão de fecharmos o nosso templo para a realização dos nossos cultos presenciais, diante dos alertas da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde do nosso país. Não foi uma deliberação muito fácil, né? Muito menos confortável, sabendo de tudo que poderia acontecer diante dessa decisão, mas precisávamos nos posicionar, né, mediante os exemplos da China e da Europa, né, que nós acompanhamos na ocasião, que era naquela época o epicentro do coronavírus. E tenho certeza, querido, foi uma decisão de amor tomada por mim e por minha equipe. E desde então, montamos toda uma estrutura para os nossos cultos online, sem recurso, né? Como tenho dito sempre aqui, dentro de toda uma limitação, mas a cada domingo temos louvado a Deus unidos em nossas casas pelo Espírito de Deus. E Deus tem falado tremendamente em nossos corações. Mas a minha palavra agora é sobre o amor ao próximo e o cuidado mútuo, queridos. Eu quero nesse momento que prestem atenção para as recomendações que eu vou passar para vocês. Como servos e servas de Deus, precisamos ser obedientes e responsáveis. E não sermos agentes propagadores do vírus. Os irmãos e irmãs que foram contaminados, eu queria deixar aqui uma palavra, a gente sabe, eu tenho um acompanhamento, alguns já puderam dizer, pastor, pode falar, né, que a gente se contaminou, mas já estamos nos recuperando. Outras pessoas acharam por melhor ficar no anonimato, mas a gente sabe que ela já tem chegado no nosso meio com pessoas nossas conhecidas, como falamos, pessoas já que estão sendo perdidas na nossa comunidade em decorrências, comorbidades que essas pessoas tinham, né, em sua saúde, e devido a isso vir a óbito.
Mas a gente sabe de alguns que já foram contaminados, estão se recuperando, mas é muito importante a orientação que é necessário manter o distanciamento social, mesmo até porque não há evidência científica sobre a imunidade pós-contágio. Há muita especulação. Mas o nosso papel, queridos, é de abençoar os que estão ao nosso redor e não sermos veículos de maldição. Eu estou falando isso, guardem bem uma coisa, com todo carinho no meu coração. A igreja do Senhor, ela precisa ser esse canal de bênção. Eu tenho dito isso até nas lives. Cuidado, solidariedade e empatia é uma marca de ser a igreja que tem um canal, ser um canal de bênção. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, como nós vimos no texto. E como amar em tempos de pandemia? Evitando o contato. Chegamos em um momento em que não devemos ir à casa de familiares. Chegou um momento que não podemos ir em casa de vizinhos e amigos. Cada pessoa ela tem a sua rotina. Não sabemos se estamos infectados ou não, porque há casos de pessoas assintomáticas, ou seja, elas estão com o vírus, mas não apresentam os sintomas graves. Então, queridos, ao sair, guarde isso, usemos a máscara. Não saia, não vá à rua sem usar a sua máscara. Essa medida de proteção diminui em mais de 80% a chance de contaminação pelo coronavírus. E é uma coisa importante, tem muita gente que pensa que se você usar a máscara, você está se protegendo do vírus. Não, essa é a situação, porque quem tem o vírus não contamine outras pessoas. A máscara é para evitar isso. Mas é importante que todos usem, porque a gente não sabe quem tem e quem não tem. Além disso, higienize as mãos. Nós já colocamos vários vídeos aqui falando, né? Até o Bernardo ensinou a gente a lavar as mãos. Não deixe de passar por todo esse procedimento. Eu quero também deixar aqui um protocolo, né, de chegada na sua casa, que vem sendo adotado com muito sucesso por várias pessoas em países diferentes. Colocar aquele pano de chão na entrada da casa, umedecido com água sanitária diluída em água, queridos. Não é uma coisa muito difícil. Então, quando eu falo sobre isso, é só pegar meio litro d'água, uma colher de sopa para cada meio litro d'água, né? Uma colher de sopa de água sanitária para meio litro de água. E você pode fazer, então, esse produto para descontaminar. Então, aqui em casa, nós temos o procedimento de não entrar em casa de sapato. O sapato fica para o lado de fora. Então, chegando, já vá direto ao banheiro, faça a sua higienização, né? Tome o seu banho. Então, é muito importante que você faça isso. Tem gente que chega em casa e vai direto para o sofá e sentar no sofá. Não faça isso. Isso é um protocolo que já tem sido usado. Vá direto para o banheiro, tome um banho, né? Então, tenha todo esse cuidado, né? Entre para o banheiro, tome o seu banho, junte a sua roupa, bota dentro de um saco, ou quem puder já lavar a sua roupa ali mesmo no chuveiro, mas para não gastar muito, né? Se você está tomando um chuveiro ligado, chuveiro quente, guarda num saquinho, né, de lixo, deixa lá no banheiro e leva e joga no tanque para lavar. Então tenha todo esse cuidado. É importante lavar o cabelo, porque pode ter ali o vírus no seu cabelo. Isso aí é todo um protocolo de saúde e a gente tem acompanhado isso. Então higienize o que estava na sua posse no momento, né? Eu chego com a minha chave, eu já vou para o tanque com a minha chave, eu lavo a minha chave. O celular já tem o álcool 70 que a gente passa no celular e higieniza. Gente, não esqueça de higienizar o seu celular. Estamos sempre com esse equipamento à mão e necessitamos cuidar bem da sua higienização. Proceda da mesma forma com as compras do mercado, com as coisas que você chega da farmácia. Limpe tudo antes de colocar na geladeira. Né? Evite saídas desnecessárias. Faça lá uma lista semanal do que você precisa para passar a semana. Né? Se sair, saia de máscara, como eu falei aqui. Evite lugares com grandes concentrações, com bancos, né? Supermercados, que são lugares, às vezes, com um número considerável de pessoas. Então vá no horário de menos movimento, né? Antes de iniciar, quase fechando o mercado. Então, quando estiver na rua, nunca toque no rosto. Gente, esses são protocolos de segurança para a sua saúde e também para a saúde daqueles que te cercam.
Eu estou dizendo isso aqui, as pessoas falam, pastor, está querendo ensinar. Não, é uma orientação minha, pensando pelo bem de vocês. E sabe por quê? Eu enfatizo que o nosso papel como filhos de Deus e agentes do reino dele é dar testemunho. Testemunho de amor, testemunho de compaixão, de solidariedade, de empatia. Qual será a nossa escolha, querido? Sermos canais da bênção, né, da graça e bênção, ou sermos de desgraça e de maldição? Você já parou para pensar nisso? Que através de você pode contaminar alguém que você, né, até não gostaria, e essa pessoa chegar ao óbito, porque você foi um condutor de desgraça. Parece esquisita essa palavra do pastor, mas como eu disse, com amor, seja um canal da graça. Então se cuide para que o outro seja cuidado através da sua vida. Com certeza, Deus quer, e eu tenho certeza que você quer ser um canal de graça e um canal de bênção. Então chegou a hora em que o povo de Deus precisa mostrar o seu amor em ações concretas. A nossa finalidade, né, como tenho dito sempre, é dar continuidade à missão de Cristo na terra. A nossa missão de amor, querido, é falar a verdade. Olha, guarde isso no seu coração e não disseminar fake news. Gente, quando você recebe uma mensagem do celular e você compartilha essa mensagem do celular, você está causando um desserviço para a sociedade. Você está desinformando as pessoas. Toda mensagem, eu tenho muita dificuldade de compartilhar mensagem. Olha, o vírus, esses dias eu recebi um dizendo assim, o vírus do coronavírus, ele tem 0,5 milímetros. Rapaz, então o bicho é visível, dá até para ver. Olha só a ideia, não atravessa a máscara. Gente, olha só a ignorância. E tem as pessoas que acreditam nessas ignorâncias. Aí quando foi fácil, quando eu recebi isso, eu fui lá e botei, foi a Fiocruz que falou isso, eu pesquisei na internet, falou assim, a Fiocruz informa que isso é uma fake, que ela não se pronunciou a respeito disso. Gente, coisa mais fácil do mundo. Quando você, eu já disse esses dias para uma pessoa, quando você está difundindo fake news, inclusive a Polícia Civil tem investigado isso, isso é muito sério, porque é mentira. E o nosso compromisso é com a verdade. E o fake news não passa de mentira, mas com um nome muito bonito. Então, a nossa missão como igreja local é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana, física, emocional, relacional, né, da criação de Deus com o próximo, né, acima de todas as coisas com Deus. E ela é espiritual. Então a nossa visão é o quê? A gente sempre tem dito isso, sermos agentes de transformação no Complexo da Maré, utilizando todo o nosso potencial, todos os nossos dons e talentos, impactando a vida da nossa comunidade com ações práticas diárias de cuidado e de compaixão. Por isso, queridos, a nossa responsabilidade social é imensa. Mas eu tenho certeza que a Igreja Batista Central em Bom Sucesso, a nossa IBCB, está abraçando a causa e lutando para minimizar os impactos do vírus ao nosso redor. Cada um fazendo a sua parte, amando o próximo como a si mesmo e obedecendo às orientações sanitárias, seremos um exemplo do amor de Deus para o mundo. Passaremos por essa fase, amém? Eu creio, confiantes na provisão diária do Senhor, deixando sobre Ele toda a ansiedade, porque é real o seu cuidado por nós. Que a sua vida, meu irmão, que a sua vida, minha irmã, seja canal de bênção e testemunho de prudência, fé e amor a Deus nesse tempo de grandes desafios. Essa tem sido a minha oração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o rosto dele esteja voltado para você, te concedendo paz e te concedendo ânimo. Amemos e fiquemos firmes, porque essa tempestade vai passar. Que Deus nos abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o mal venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.